está a sua empresa? Como está a sua indústria? E como está seu comércio? Como está essa relação com seus colaboradores? Como estão eles? As pessoas, conforme elas funcionam e essas pessoas estiverem nos seus lugares certos, com certeza essa empresa, indústria, comércio, esse empreendimento seu vai ter muito menos desgaste dessa pessoa, muito menos afastamento, mais produção e muito mais energia no trabalho desses seus colaboradores. Cada formato de um corpo tem o seu encaixe dentro da empresa e dentro do trabalho dessa empresa. Basta entender aonde que essa pessoa se encaixa melhor. Uma pessoa que precisa funcionar fora do formato do corpo que ela foi milenizada, desde o útero da mãe até aproximadamente 5, 6 anos, faz com que essa pessoa esteja trabalhando forçada. Isso mesmo, com possibilidades de maior estresse nessa empresa. E aí eu vou trazer um pedacinho de uma live que eu fiz e que o Felipe fala um pouco dessa sensações que ele tinha antes e como hoje ele tem uma capacidade enorme, extraordinária de estar na empresa onde ele está. Por quê? Porque ele literalmente se conhece como sujeito na vida. Vamos ouvir um pouco do Felipe? De caracteres interferem muito nas funções que o seu funcionário tem na empresa. O seu colaborador pode estar numa função errada, assim não dando aquele retorno que o senhor gostaria que ele desse. Então, Felipe, como foi essa sensação? Essa sensação foi bem estranha e impactante no começo, até a gente começar a assimilar e entender e ver isso em nós mesmos causa um certo estranhamento inicial, mas é muito bacana. Eu mesmo sempre me incomodei, tanto no trabalho quanto na vida pessoal ou em outros afazeres, quando eu do nada, às vezes eu tinha vontade de ficar sozinho. E eu sempre gostei bastante de ficar sozinho, mas às vezes essa vontade batia repentinamente. Às vezes eu precisava estar com as outras pessoas, precisava estar conversando, e vinha aquela vontade, não, tudo que eu quero agora é estar no meu quarto sozinho e quero sair daqui. Isso me incomodava muito, essa sensação que do nada me batia, que eu tinha que ficar sozinho. Queria ir pro canto. Queria ir pro meu canto. E é quando a primeira vez que você me explicou isso, logo depois de ter feito os traços corporais meus, eu fiquei de queixo caído, fiquei boquiaberto, porque de repente, como é que pode uma pessoa olhar os traços do meu corpo e de repente começar a explicar como eu me sinto ou como eu passo todos os dias, entende? Sem saber, sem fazer a mínima ideia. Isso era algo que nem eu entendia, isso era algo que não só eu não entendia, como me incomodava. O porquê que eu era assim. Que é meio que um conflito desses meus traços. É um conflito. Então isso me incomodava demais e eu não entendia. Passei a entender a partir da análise corporal. Boa noite você que está ali me ouvindo, está participando da minha live. Seja bem-vindo, e também a todos vocês que vão participar, ouvir depois essa minha live. Então vamos lembrar, o Felipe seria uma pessoa para ficar 8 horas atrás de uma mesa? Jamais. O Felipe só tem 7% de masoquista. 7% de masoquista para ele é muito pouco. Tá certo que ele tem 25% de rígido, que também é alguém executor. Só que o rígido, diferente de um masoquista, ele quer estar andando por aí. Muitas vezes pessoas vão fazer o currículo e eles fecham todos os requisitos que aquela vaga de emprego precisa, porque ela tem essa capacidade de fechar todos os requisitos para ser uma pessoa criativa dentro dessa empresa. E ela tem desse traço, o menor traço, essa pessoa vai estar fazendo o trabalho dela, sofrendo, para ser uma pessoa, para articular, um líder. Mas ela tenha desse traço, o menor percentual, ela vai ter o dia dela sempre sofrido, porque fechou os requisitos, fechou a vaga, mas não é o traço de caracteres onde ela tem um pico. Então, a capacidade, a experiência e o conteúdo é possível aprender sim.
Porém, cada formato de um corpo tem o seu encaixe naquela equipe. Então, se ele não tem esse formato do traço de caracteres para fechar essa vaga, esse trabalho sempre vai ser mais pesado. Chegando lá pela metade do dia, essa pessoa sempre vai estar mais cansada. Então, para ele aprender tudo que ele precisa é possível, mas a situação daquele lugar para ele é mais pesada. Agora temos mais 2 casos, Marisa e da Jaqueline. Eu fiz essa live junto com as duas e elas vão estar falando. O Felipe, o traço pico dele é esquizoide. Elas duas têm o traço pico oral. Vamos ouvir elas? Meu nome é Marisa, então, né? Eu sou analista na área de recursos humanos. Eu sou a Jaqueline, eu sou gestora de tecnologia agrícola e, assim como a Marisa, eu também trabalho gerindo pessoas. Bom, para mim foi uma grande novidade quando eu procurei você, porque eu não entendia como que o formato do meu corpo poderia trazer traços da minha personalidade. Então, no primeiro momento, eu fiquei um pouco espantada, um pouco receosa e muito curiosa, porque eu queria entender, eu queria ouvir se aquilo realmente batia comigo. E quando eu comecei a escutar sobre os meus traços, sobre quem eu era, como eu funcionava, como era a Jaqueline, a minha personalidade, eu me espantei, porque eu percebi que nem eu me conhecia tão bem assim. E escutando tudo que você tinha para falar a respeito dos meus traços, foi um impacto para mim. Então, sempre tive essa dificuldade de entender por que eu queria sempre estar falando, estar perto de pessoas. Eu tenho rígido também, muito presente. E eu, como líder, às vezes achava que eu tinha que ser mais reservada, que eu tinha que ser uma pessoa mais fechada. E, na verdade, não. Aquilo é o traço da minha personalidade. E entender como eu sou, como eu funciono, foi mais fácil para eu viver mais feliz, mais leve. Então, para mim, foi um impacto muito grande e não é mágica. Realmente bate muito com o que eu sou. Bom, assim, eu falo que não é mágica, né? É ciência. Eu sou psicóloga desde 2011. Eu já tinha visto, né, na faculdade sobre Reich, Lowen. Mas o bacana é que, assim, quando você consegue entender exatamente os seus picos, os seus traços, o porquê, e também, assim, aquilo que eu não tenho, né? Aquilo que eu tenho muito pouco, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho um masoquista super baixo, né? Eu não sou uma pessoa de operação. E eu entendo por que é tão difícil e eu prefiro muito mais delegar. Assim, tudo isso me mostrou, inclusive, alguns conflitos que eu estava vivenciando na minha vida profissional, na atualidade, e entendendo, inclusive, o que é contrário às pessoas com quem eu estava tendo conflito, né? Porque um traço mais baixo meu talvez seja o mais alto de uma pessoa que é muito importante, né? Que tem muitas interfaces na minha vida. Eu, no meu caso, a análise ela me deu clareza, né? Direcionamento. Eu funciono assim, né? Eu consegui separar, né, aquilo que é realmente meu e aquilo que eu preciso valorizar e dizer assim, não mude, porque você não vai conseguir, você vai ter um esforço muito grande para isso, né? Tem pouco do traço. Pouco do traço. Você vai sofrer, né? E outra, porque assim, às vezes na empresa a gente entende muito assim, que eu não sei fazer isso, ou eu não tenho habilidade para isso, então eu preciso usar de outros meios para que eu consiga aquilo, né? E sabendo facilita. Né? Não sou uma pessoa boa de operacionalizar, porém eu sou uma pessoa boa de articular. Porque quando você usa o traço que você tem pouco e usa ele muito durante o dia, você automaticamente coloca o corpo num esforço extremo. Ou seja, aquilo não é exatamente o que você gosta de fazer e faz, e você tem que fazer por obrigação. Então esse corpo sofre enquanto ele precisa realizar essas tarefas que talvez uma outra pessoa realizaria brincando, e eu, conforme o meu traço, realizo sofrendo. Você, como é que foi a partir da análise? Bom, no meu caso, eu sempre fui uma pessoa que me cobrei muito. Eu sempre queria estar perfeita, fazer tudo da maneira mais correta possível.
E eu me cobrava principalmente com relação à minha criatividade. E a minha criatividade é muito baixa. E depois que eu passei a me conhecer, eu entendi que eu consigo compensar algumas coisas que eu preciso fazer no meu trabalho, com as pessoas com quem eu trabalho, com a minha oralidade, por exemplo. Assim como a Marisa, eu articulo muito bem, eu consigo delegar melhor as minhas funções. Então, aquela cobrança, aquele sofrimento que eu tinha antes com relação a mim mesma, aquilo para mim já acabou. Eu trabalho numa sala fechada, eu sou gestora, né? Então, eu tenho a minha sala. E em alguns momentos do dia, eu dou a minha volta, converso com todo mundo, bato um papo ali bem rapidinho, para que eu possa voltar e me concentrar e conseguir terminar o que eu estava fazendo. Eu preciso disso durante o... Então perceberam, tanto a Marisa quanto a Jaqueline, elas têm uma oralidade muito alta. Então, para elas carregar a energia, elas precisam sim entrar um pouco em contato com pessoas. A Marisa diz que trabalha numa sala sozinha e de vez em quando ela dá uma volta. Para quê? Para recarregar as suas energias. O Felipe, no anterior, ele precisa às vezes sair do movimento no meio das pessoas. Para quê? Ele precisa ir no canto sozinho para repor as características dele de uma grande criatividade, e ele volta com tudo, com o trabalho muito bem, muito melhor realizado. Lembra que o Felipe falou que ele não sabia por que ele se sentia assim tão estranho às vezes. E isso tem a ver com os traços de caráter. Então, eu sou Lourdes Maria Mid, a minha formação universitária, eu sou psicólogo, analista corporal e comportamental, certificado desde 2019. E como você viu essas 3 pessoas, eu tenho certeza que eu estou muito bem preparado para ajudar você também. Você, na sua empresa, com os seus colaboradores, por que não? Então, para quê? Para que você possa ter uma vida muito mais leve a partir do momento que você conhece os seus traços, como esses 2 casos que eu coloquei dessas 3 pessoas. Inclusive, a Marisa é psicóloga e a diferença que ela percebeu a partir da análise corporal foi de suma importância. A forma de funcionar foi milenizado do início da gestação até aproximadamente seus 5, 6 anos de idade. Isso não muda, são as suas sensações, são os seus traços de caracteres. O que muda é se você está vivendo com o traço na dor ou no recurso, principalmente nesse ambiente de trabalho que hoje eu estou falando sobre empresa, comércio, indústria, você é empreendedor, pessoa certa no lugar certo, menos desgaste e menos pessoas com problemas de estresse e aí menos faltosos, né? Então, o que é a tendência, dependência emocional? Sempre que você tenha que tomar uma decisão em sua vida e essa decisão frustra alguém, e esta frustração da pessoa de alguma maneira impacta na sua vida, isso significa que você tem dependência emocional com essa pessoa. Ou seja, isso significa que você tem dependência emocional em relação a essa pessoa. Mas aí, como que eu faço para não ter? Isso fica muito mais difícil para as pessoas que têm um pico mais alto no oral ou no masoquista, para não perder essa pessoa, porque o oral não gosta de se sentir abandonado. Então, às vezes, ele faz algumas coisas, ele fica ali nessa dependência para não ficar sozinho. E o masoquista também tem um pouco disso, porque ele tem essa necessidade que parece que tem que estar carregando os outros nas costas, certo? E vamos ver o que então é essa ambição. Eu não estou falando de pessoa ambiciosa, eu estou falando da ambição nata. É um nível de desejo latente quando o indivíduo anseia veemente alcançar determinado objetivo, obter sucesso ou tem a pretensão de se tornar algo ou alguém importante ou poderoso. Ou seja, é uma necessidade do ser humano crescer na vida e isso é muito importante. O esquizoide, oral, psicopata, masoquista e irista são os nossos 5 traços de caracteres. Mas quando se fala de esquizoide, masoquista e psicopata, lembrando que não tem nada a ver com patologia, distúrbio, transtorno. São os nomes científicos que o Reich colocou lá no início do século XX. Então vamos falar um pouquinho desse esquizoide.
A tendência, dependência emocional do esquizoide é baixa. Por quê? Porque ele é muito racional. E como é que a ambição precisa sempre estar se provocando? Lembra, o esquizoide é aquele primeiro período lá na gestação, no início da gestação até 1 mês de nascimento. E como então estimular um esquizoide adulto? Como estimular um esquizoide adulto? A imaginação dele, a capacidade dele, ouça as ideias dele. O esquizoide, ele não é muito de falar, ele não é muito de estar entrosado, mas ouça as ideias dele. E o ambiente favorável para esse esquizoide adulto, que tenha espaço onde ele possa se expressar e comunicar as ideias que ele tem, mas sem muita necessidade de se expor à equipe toda. Como é um sujeito oral? Tendência, dependência emocional do oral, ela também é muito grande. Por quê? Por causa do emocional dele, porque ele é muito sensível. Quer a opinião dos outros para não ser abandonado. E a ambição dele? A ambição dele ele vai ter que provocar. Ele não tem muita ambição. Lembra, a fase dele é dos 2 meses de idade até 1 ano de idade, onde dependia dos outros. Chorou mais. O choro para a criança era comunicação. E como estimular um oral adulto? Estimule a comunicação, a cooperação, a sensibilidade que ele tem, a percepção, o acolhimento para expressar as suas emoções. Ele precisa de um lugar. Qual é o ambiente mais favorável para um oral? Que consiga ter pausa entre uma atividade e outra. Aí vocês vão lembrar da Jaqueline, né? Ela tem uma sala, ela tá sozinha, mas ela faz uma pausa de vez em quando para ir lá conversar com alguém, 1, 2 minutinhos, e ela volta com a energia toda. Se ela ficasse naquele lugar 8 horas ou 4 horas ali sem poder levantar, a produção dela é menor. Recarregar a bateria para um oral é conversar um pouco. Recarregar a bateria para um esquizoide é se isolar um pouco. Veja a diferença desses traços. Vamos lá para o terceiro traço, que é o psicopata. A tendência, a dependência emocional dele é baixa. Por quê? Porque ele é prático, racional, ele é estratégico e ele quer o destaque. Como é a ambição desse psicopata? É uma ambição que vem automaticamente. Ele sempre está esperando algo em troca. A ambição dele é nata. A dependência emocional dele é baixa, então ele vai lá e faz mesmo. Qual é a fase lá no momento da criança? De 1 ano a 2 anos e meio. Onde ele já interage com outras pessoas além da mãe. E aí ele é convidado para fazer gracinhas. Quando ele faz as gracinhas, todo mundo aplaude, gosta, e ele é muito bem interpretado, então ele se sente um líder, ele se sente ali estratégico fazendo as coisas. Quando ele não quer fazer isso, as pessoas dizem, então vai brincar. Como estimular um psicopata? Estimular a negociação, a liderança que ele tem, ele articula muito bem com coisas e pessoas. Lembra lá? Se ele articulasse bem com os adultos lá no tempo de criança, ele ganhava os seus elogios. E quais são os ambientes favoráveis para esse psicopata? É ambiente em que ele consiga ter autonomia. Vamos para o quarto traço, que é o masoquista? Tendência, dependência emocional é alta. Porque ele é um ser muito forte. Ele acha que pode estar carregando os problemas dos outros nas costas. Qual é a ambição desse masoquista? Ele também precisa ser provocado nessa ambição. Ele é muito cauteloso e detalhista. Ele é capaz de revisar diversas vezes. Para ele entregar algo errado é muito doloroso. Lembra, a fase dele é dos 2 anos e meio aos 3 anos e meio, o período do desfraude. Não quer se sentir humilhado de novo. Então, o masoquista, ele é uma criança que foi desfraudada antes do tempo. Às vezes, a família estava pronta para sair, tudo bonitinho. O que ele fazia? Sujava. E aí, ele era xingado, ele era falado. Por que você não falou? Por que não avisou? Por que não disse? Por que você fez isso? E ele se sentia muito humilhado. Mas o coitado
às vezes não tinha culpa de nada. Se o esfíncter anal ainda não foi meninizado até a altura do cóccix, essa criança não tem culpa nenhuma de ter feito coisa nas calças. Que todo mundo dizia que ela sabia e devia ter falado, mas ela não sabia, ela não tinha essa sensação, ela não tinha sentido nada disso. Como então estimular o masoquista? Estimule a rotina, atenção, consistência e os seus planejamentos. O masoquista, ele é muito planejado. Detalhe do detalhe que ninguém viu. Lembra lá no tempo de criança, ele era para ter sentido que ia sair um cocô dali, um xixi. Então ele foi tentando cuidar, observar, detalhar para ver se ele conseguia. Qual é o ambiente favorável, então, para essa pessoa masoquista? Local de trabalho organizado. O masoquista, quando é exposto ao público, no mínimo, ele precisa de uma cola. Vamos para o último traço, que é o rígido. Então, o rígido tem uma tendência à dependência emocional moderada. Por quê? O rígido, ele é aquele que triangula. Sempre ele tem o plano B. E a ambição dele? A ambição dele é nata. Ele vai lá e faz, ele quer crescer, ele quer vencer, ele quer ir para a vida. É muito competitivo e quer estar em primeiro lugar, em evidência. A fase dele é dos 3 anos e meio a aproximadamente 5, 6 anos. Ele começa a ver as pessoas em pares. Se é menina, ele tenta estar com o pai e cria uma certa rivalidade com a mãe. Se é o menino, ele tenta estar com a mãe e cria uma certa rivalidade com o pai. Por que isso? Porque a mãe diz para o seu filho, você é meu príncipe, você é tudo para mim, mas ela vai para o trabalho, à noite ela chega, dá um beijo, diz boa noite, vai dormir. O pai também, minha princesa, minha rainha, mas ele sai, faz tudo, colocam ele na creche para lá e para cá, mas chega à noite também, boa noite, vai dormir. E ali, nesse momento, essa pessoa rígida se sente a parte perdedora desse triângulo entre ele, mãe e pai e assim por diante. Muitas pessoas então dizem assim, então as crianças devem estar mais tempo no quarto dos pais. Gente, eu pego às vezes pessoas que a criança tem 5, 6, 7, 9, 10 anos e ainda está dormindo no quarto dos pais. Isso é um certo abuso com os filhos. Sim, por quê? Porque enquanto essa criança não precisou ser a perdedora, a parte perdedora, ela também não desenvolve a competitividade dela, a agilidade dela e a proatividade dela. Estimule a competitividade, a proatividade e a agilidade que ele tem. Ao contrário do masoca, que é um baita de um executor também, o rígido é um executor, só que o masoquista, ele é um executor literalmente correto nos detalhes e ele é mais devagar. O rígido já é um executor que é ágil. Ele quer estar em primeiro lugar, ele vai lá, faz, entrega. Diferente do esquizoide e do oral, que não são executores. O esquizoide, ele cria e ele precisa do masoquista, de um rígido, para quê? Para executar. Então, por isso que as pessoas devem estar nos lugares certos para que isso dê muito bem certo. Vamos olhar agora o gráfico e vamos tentar entender um pouquinho mais. Então, mapa de dependência emocional. Tendência alta, dependência emocional. É o oral e o masoquista. Por quê? Porque os dois são mais emocionais. O oral, ele é o emocional para fora, ele não quer se sentir abandonado de jeito nenhum por ninguém, então ele faz coisas por outros que talvez ninguém fazia, mas ele não quer se sentir abandonado. Então, a tendência, a dependência emocional dele é alto, como também o masoquista. Por quê? Porque ele acha que precisa estar carregando o peso, precisa estar carregando os outros nas costas. E chega uma hora que ele também não aguenta a história. E o rígido? O rígido é aquele, lembra? Ele tem o plano B? Então, ele fica ali entre uma tendência, dependência emocional moderada. Às vezes ele está para lá, às vezes ele está para cá.
E aí depois nós temos o esquizoide, o psicopata, que tem essa tendência, dependência emocional baixa. O esquizoide porque ele realmente é muito criativo, ele vai lá, faz, ele não se importa muito e vai em frente. O psicopata então se importa muito menos ainda. Esses dois têm muita racionalidade, eles são muito racionais. O esquizoide é racional e o psicopata é mais racional ainda. E o rígido é aquele lá, conforme a situação, ele é mais emocional. Vamos entender agora a ambição, tanto desses 5 traços. Olha ali, ó, o esquizoide foi parar do outro lado. Lembra que ele é meio despreocupado, ele é criativo, ele faz isso e ele precisa de gente para executar. Então, o esquizoide, o oral e o masoquista, eles precisam ser provocados. E quem tem uma ambição nata? O psicopata e o rígido. O psicopata realmente, porque ele é muito racional, e o rígido que está em evidência, ele quer estar lá, ele quer estar em primeiro lugar. Então, ele tem uma ambição bastante nata. Então, perceberam o quanto isso é importante nos seus funcionários, nos seus colaboradores dentro de uma empresa, ok? Que tipo de colaborador o senhor está precisando? Precisa de alguém que estimule mais a criatividade, tenha muita capacidade de raciocínio, tira as coisas do zero? Então, você está precisando de uma pessoa que tem um pico maior no esquizoide. Aquele primeiro que eu tive lá com relação ao Felipe. O Felipe, ele é bastante esquizoide, mas ele também tem um bom percentual de psicopata e ele tem um tanto quanto de rígido. Então, o Felipe, ele é uma pessoa muito, mas muito mesmo racional e precisa o tempinho dele, ao mesmo tempo que ele quer estar no canto dele, do outro lado, o rígido que está em evidência. Então, ele consegue hoje entender que ele não é esquisito, ele não é diferente. Ele tem esses traços, picos, e que fazem a diferença na vida dele. Está lhe faltando um colaborador com mais sensibilidade, sorriso largo, acolhedor, com mais cuidado, prestativo? Então, você está precisando de um colaborador que tenha um pico maior no traço oral. O oral, ele é simpático, ele tá ali, ele é comunicativo, ele é acolhedor, ele é sensível. Você precisa de alguém assim. Se você precisa de um colaborador desses e colocar ali um masoquista, ele vai sofrer nessa tarefa. Ou colocar um esquizoide, vai sofrer nessa tarefa. Ou então colocar um esquizoide ali, que é para ser acolhedor, prestativo, ele vai sofrer nessa posição, nesse espaço que ele está sendo colocado. Se a sua equipe está faltando um funcionário mais estratégico, com persuasão, líder, que articula muito bem com coisas e pessoas, você, empreendedor, está precisando encontrar alguém que tem um pico mais elevado no traço psicopata. Ou seja, aquele vendedor, aquele cara que chega, que faz. Então, esse ali está ali. Se você colocar uma pessoa que tem um pico psicopata lá na criatividade, não vai dar conta. Se você colocar uma pessoa que tem um alto pico de esquizoide e não tiver um pico alto de psicopata, ele também vai sofrer nessa posição. Então, sempre tem todas essas situações. Você está precisando de um colaborador na sua equipe que foque detalhes, cauteloso, perseverante acima de tudo. Alguém com planejamento que estimule a rotina. Tenha muita atenção nos detalhes, mesmo sendo um pouco mais devagar. Então, você, empreendedor, está precisando na sua equipe uma pessoa que tem um pico mais elevado, masoquista. É aquele que senta 8 horas aqui atrás da mesa e tá tudo certo. Ele vai trabalhar, ele precisa levantar para ir no banheiro tomar outro cafezinho. No resto, ele fica ali, ele dá conta do recado. Se você colocar nesse lugar um esquizoide, ele pode se estressar, porque ele é criativo, ele não é de devorar as coisas ali, certo? Se você colocar um oral aqui e não pode levantar,
ele vai se sentir meio abandonado nesse lugar e vai produzir menos. E assim por diante. Vamos, enfim, se você está precisando de alguém com mais velocidade, que estimule a competitividade, que seja um executor com rapidez, esse seu colaborador seguramente deve ter um pico mais elevado no rígido. Então, tanto o rígido quanto o masoquista são muito executores. O masoquista senta ali na mesa, se planta aqui, ele aguenta 8 horas no trabalho dele aqui. O rígido já não. Ele precisa estar se movimentando, ele volta, faz, ele também é um grande executor, mas não daquilo que tem que ficar literalmente aqui sentado. É outra parte assim. Então, a partir do momento que você fizer a sua análise, você saberá como você funciona, como ser, estar e agir, e você vai entender por que tantas coisas acontecem com você e você não conseguiu e não consegue entender. Parece travado, parece que não está indo. E aí vem uma pergunta, tá, eu tenho um comércio, uma indústria, uma empresa, uma mecânica, uma metalúrgica, como eu faço para ter o que eu estou explicando ali? Eu estou fazendo palestras gratuitas nas empresas. Sim, isso mesmo, gratuita nas empresas. Se você é de Ponta Grossa, ali por perto, também tem um lugar de até 60 pessoas para você vir e ouvir essa palestra com sua equipe ou assim, tá? A palestra é gratuita. Então, eu tenho esse espaço de até 60 pessoas, se a sua equipe tem isso, e se for mais, também divide ela bem 2 vezes, né? E é sério, enquanto eu não conhecia a análise corporal do Corpo Explica, eu também ficava assim, credo, mas isso é mágica? Como que eu posso mudar tanto assim? Como eu posso me conhecer, como o Felipe falou ali? Como uma pessoa pode saber tanto de mim que nem eu sabia? Como assim? A análise corporal nos coloca numa posição muito, muito forte e ela nos ensina muito. E olha lá, eu fui muito bem preparada e eu sei que eu posso fazer a diferença na sua vida e, por que não, na sua empresa, com os seus colaboradores. Você já parou para pensar? Seus colaboradores, eles sabem muito bem quem é esquizoide, quem tem um pico mais em cada traço, e aí aquelas brincadeirinhas, às vezes, de mau gosto, que acabam, se cai para o masoquista, acabam ficando sem graça. Se cai no oral, acaba se sentindo muito mal. Se o psicopata, ele não tá nem aí, às vezes dá uma confusão. E o risco que está em evidência, umas piadinhas, às vezes, não são legais. Quando toda a sua equipe sabe como cada um funciona, eles vão ter o cuidado de cada um com o outro. Eles vão saber de manhã com quem eu vou cumprimentar e dar um abraço e contar uma piada e com quem eu não vou fazer isso, porque são pessoas diferentes. Nós não temos culpa de termos traços diferentes. Nós não somos parecidos com o pai e a mãe. Claro, tem um pouco de genética, que é a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da nossa pele. Mas tudo isso, essa mielinização aconteceu desde o início da gestação até aproximadamente os nossos 6 anos de idade. Então, isso é de cada um. Isso é de cada um. Então, você que está afim de ter essa palestra, de fazer esse entendimento, me procure, venha ao meu WhatsApp e vamos lá. Eu já tenho palestras agora para o mês de agosto, mas vamos lá, vamos colocando essas palestras que é muito importante. E aí as pessoas vão dizer, tá, mas você vai fazer palestra de graça? Mas eu tenho certeza que nessas palestras vai ter algumas pessoas que não vão querer só a palestra. Eu tenho certeza que vão ter algumas pessoas que vão dizer, peraí, eu quero ir um pouco mais fundo. Eu quero passar pela experiência que o Felipe passou. Eu quero passar nessa experiência que a Marisa passou, que a Jaqueline passou, e que eu já fiz mais de 600 análises aqui no meu consultório, via videochamada, e que as pessoas estão outras dentro daquilo que elas vivem, ou como família, ou como empresa, ou como negócio. Quantas pessoas já mudaram?
O que eu acho interessante, outro dia eu fui numa empresa que tem a ver com caminhoneiros. Tá, mas o que você tem a oferecer aos caminhoneiros? A palestra. Tá, mas se um desses meus caminhoneiros quiser fazer análise, como eu faço? Gente, eu já peguei caminhoneiro que estacionou o caminhão em Fortaleza e ficou essa 1 hora comigo na análise, já estacionou em outro lugar e que faz essa análise. É muito importante. Como eles veem a estrada? De uma forma mais leve. Como eles veem aquelas coisas que acontecem às vezes no trânsito? De uma outra forma. E eles, a partir dali, sabe como que eles olham o trânsito? Se eles soubessem o que eu sei, eles estariam melhor nesse trânsito. Então, não vou culpar eles. É dessa forma que funciona toda essa situação. A análise corporal hoje, ela está em 42 países. Hoje ela é certificada mesmo, por quê? Porque ela é considerada uma ciência que veio do Freud, depois o Freud abriu todo o caminho para a psicologia, depois o Reicher, que foi aluno do Freud, depois o Lohr, que organizou tudo isso, e hoje nós temos no Brasil o Corpo Explica, e eu tenho orgulho de ser da primeira turma do Corpo Explica. E eu tenho certeza que você vai entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Para quê? Para organizar também a palestra com sua equipe, certo? Com sua equipe. Eu não tenho como imaginar que eu vou conseguir fazer com que muitas pessoas passem pela experiência do Felipe, pela experiência da Marisa, pela experiência da Jaqueline, se não entenderam. Porque a Jaqueline veio aqui porque na empresa dela tinha gente que já tinha feito e disse, vai lá que vai dar certo. A Marisa estava procurando alguém, se alguém soubesse alguém com relação ao Corpo Explica. E dentro da empresa onde ela está, alguém tinha passado pela análise corporal comigo e disse, eu sei, pode ir lá e pode ter certeza que vai ser muito bom. Então, eu espero você empresário, você industrial, você comerciante, não interessa o tipo de empresa que você tenha. Eu espero você entrar em contato comigo para poder fazer. Ah, mas eu sou de uma outra cidade. Então, conforme a distância, a gente espera que você colabore com o deslocamento. Mas que a sua equipe e vocês sabem o que representa a análise corporal para as empresas de hoje e principalmente em um futuro muito próximo.